Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a essa aula, mais uma, dando continuidade no terceiro bimestre, na unidade 3 do nosso livro. Hoje chegamos no capítulo 12, lembrando que vimos no capítulo 9 a história de Débora, vimos também no capítulo 10 a história de Gideão, no capítulo 11 nós chegamos e conhecemos o Sansão, aquele cara bem fortão, e chegamos então no capítulo 12 e vamos conhecer uma história da grande família. Mas não é aquela grande família que tu está acostumado a ver na TV não, essa daí não. É uma outra grande família que é muito especial e eu tenho certeza que você vai gostar. Então nesse momento nós vamos orar para que Deus nos ajude nessa aula, tá bom? Senhor Deus, nesse momento quero pedir que o Senhor abençoe a nossa aula. Muito obrigado porque estamos podendo assistir, mesmo que seja pelo computador ou pelo celular. Portanto, que o Senhor também abençoe esse meu aluno, essa minha aluna que está comigo agora nessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, hoje eu quero apresentar para vocês a família do Elimelec. É esse jovem que você pode ver o nome dele escrito aqui, que certa vez conheceu e apaixonou-se por uma mulher que tinha um nome também muito bonito, que era Noemi, tá certo? Então, Elimelec e Noemi tiveram dois filhinhos, e o nome deles era Mahlon e Quilion. Tá aí, ó, duas sugestões de nomes para você quando você tiver o seu filho daqui a muitos anos. Você pode botar Quilion e Mahlon, não é? Uma boa escolha. Eles moravam em Belém, lá onde Jesus nasceu. Talvez você esteja lembrado, né? Belém, lá na Palestina, onde Jesus nasceu. Aqui no Brasil também tem Belém, é lá no Pará, uma cidade muito bonita. Mas nós estamos falando de Belém, onde Jesus nasceu. Belém, se você não sabia, ou se você já sabe, tanto melhor, significa a casa do pão, tá certo? E não é à toa que Jesus nasceu em Belém, não. Tem significado no nome. A casa do pão, Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que alimenta o faminto. Por isso Jesus nasceu numa cidade que se chama Belém, a casa do pão. E você pode se imaginar, bom, se Belém significa a casa do pão, significa também, imagino eu, que em Belém deve ter muito pão, né? Imagina uma padaria, uma panificadora, aquela que você compra pães quentinhos para comer, que é uma delícia, aquele que, ó, sente o cheirinho, tá dando fome, né? Imagine só que em Belém tivesse muitos pães. E Belém realmente era uma cidade onde a riqueza existia, onde tinha alimento para todo mundo. Não à toa ela tinha esse nome. Não à toa. Ela recebeu esse nome porque realmente era um lugar onde tinha muita fartura, muito alimento para todas as pessoas. Até que, de repente, depois já que Mahlon e Quilion eram grandes, a família de Elimelec e Noemi, morando em Belém, eles começaram a passar necessidade. Sim, Belém entrou em crise. E começou a faltar alimento para todas as famílias, e não só para a família de Elimelec. Belém, que é a casa do pão, de repente acabou o pão, de repente faltou o pão. E não foi por acaso que isso aconteceu. Isso é uma outra história que a gente pode contar num outro dia, tá bom? Mas o fato é que eles estavam na casa do pão, Belém, mas tinham falta de pão. Olha que coisa mais incoerente ou paradoxal, não é verdade? Você está num lugar que é a casa do pão e ali tem fome, ali ninguém tem pão. Pois é, foi isso que aconteceu com a família de Noemi e Elimelec. Bom, eles ouviram falar que existia um país vizinho, próximo deles, que se chamava Moabe. Então, quem vivia em Moabe, ou quem nascia em Moabe naquele tempo, eram os chamados Moabitas, tá bom? Eram os Moabitas. Bem, acontece uma coisa, aqui em Belém, ou nessa região de Belém, que era a região da Judéia, eles adoravam o Deus verdadeiro, que é o Deus vivo, o Deus que nós adoramos, tá bom? O Deus da Bíblia, certo? Mas quando eles mudaram-se para Moabe, lá em Moabe não adoravam o Deus da Bíblia, não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam outros deuses. Talvez você possa se lembrar da história de Sansão, ou até mesmo da história de Débora, ou até mesmo da história de Gideão. Lembra que os vizinhos
do povo de Israel, eles adoravam outros deuses. Por exemplo, Gideão precisou derrubar os outros deuses que eram vizinhos antes de vencer a batalha. Lembra disso? Lá no capítulo 10 nós vimos isso. Pois é, lá em Moabe, eles não adoravam o Deus verdadeiro, eles adoravam outros deuses, os deuses dos moabitas, tá bom? E olha só, eles então chegaram como estrangeiro nessa terra e depois de um tempo, Elimeleque, o pai de Malom e Quilion, esposo da Noemi, acabou falecendo. Sim, ele ficou muito velhinho, coitado, e acabou falecendo, olha só. Foi isso que aconteceu. E depois de um tempo, então, Malom e Quilion casaram-se com Orfa e Ruth. Não é órfã, é Orfa, isso. Orfa era uma moabita, assim como Ruth. E elas casaram-se com Malom e Quilion. Mas depois de 10 anos, Malom e Quilion também vieram a morrer. Olha só que coisa trágica. E aí quem restou, ou quem sobrou nessa história? Orfa e Ruth, mais a sogra delas duas que eram Noemi, tá bom? Olha só. Então uma família que era grande acabou ficando pela metade. Só sobraram as mulheres. E então, olha só que coisa terrível aconteceu. Noemi, preste muita atenção nisso, ela estava em Moabe, mas ela não era de Moabe, ela era uma estrangeira. E normalmente, uma mulher estrangeira não tinha muitos direitos, entende? Noemi era uma mulher estrangeira. Ruth e Orfa não eram estrangeiras, mas Noemi era uma mulher estrangeira. E além de ser estrangeira, ela era agora uma viúva. Poxa, além de ser viúva, ela não tinha nenhum filho para sustentar ela. Então ela não tinha nem marido, nem mesmo nenhum único filho para sustentar a vida dela, e além do mais ela era uma estrangeira. Ou seja, se Noemi continuasse vivendo em Moabe, ela ia morrer de fome, pois ali ela não teria direito nenhum. Então Noemi disse o seguinte para as suas duas noras, Ruth e Orfa. Ela falou assim: gente, eu precisarei voltar para Belém, pois lá em Belém é a minha terra, e lá em Belém eu vou ter o que comer, porque aqui eu estou desamparada, não temos mais os maridos, não tenho mais o filho, e além disso, obviamente, Ruth e Orfa também estavam viúvas, desamparadas. Naquele tempo as mulheres viúvas eram muito desamparadas, totalmente desamparadas, e elas também não tinham filhos. Bom, então foi que Orfa e Ruth falaram para Noemi: Noemi, nós iremos com você, você é a nossa sogra e nós não vamos te abandonar, nós vamos para Belém. Mesmo sabendo que em Belém, Orfa e Ruth, elas seriam estrangeiras, imigrantes, e não teriam muitos direitos. Mas então Noemi, Ruth e Orfa fizeram suas malas e partiram para Belém. Era uma viagem longa. Né? No meio do caminho, de repente, Noemi parou a viagem e disse assim: minhas noras, vocês vão para uma terra que vocês serão estrangeiras. Lá vai ser muito difícil a vida para vocês. É melhor vocês ficarem ou voltarem para Moabe, que é a terra de vocês. Vocês ainda são jovens e poderão conseguir até mesmo um casamento, um homem, para ajudar a sustentar a vida de vocês. Mas então, Orfa decidiu, com esse apelo de Noemi, voltar para Moabe. Porém, Ruth não abandonou, de forma alguma, ela não abandonou a sua sogra, e ela disse as seguintes palavras que eu quero ler para você na Bíblia agora. Olha só, em Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim, ó: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra Noemi com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente à sua sogra. Olha, sua cunhada voltou para o novo e para os deuses dela, Noemi disse para Ruth. Então ela disse mais: Ruth, você deveria fazer o mesmo que Orfa fez. Mas Ruth deu uma grande resposta: não insista comigo para deixá-la e voltar. E aonde você for, eu irei, e onde você viver, lá eu viverei.
e o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha só, que coisa linda essa história, hein? Ruth estava abrindo mão não somente do seu país, mas ela estava abrindo mão também das suas crenças, dos deuses de Moabe, e agora ela queria, além de acompanhar a sua sogra Noemi, ela queria adorar o Deus verdadeiro. Entenderam isso? Olha que linda atitude ela teve. Ruth resolveu mudar de vida, fazer uma mudança completa de 180 graus. Bom, agora elas eram viúvas, tanto Noemi como Ruth. Ruth tinha uma situação pior, porque estava em Belém e ela era uma estrangeira em Belém. E você pode pensar assim, agora a Ruth começou a passar fome lá em Belém, né? Não, muito pelo contrário. Deus preparou um plano para Ruth. Que plano foi esse? Certo dia, lá em Belém, Ruth estava passando por uma fazenda e resolveu coletar espigas de milho que caíam no chão após a colheita. Os homens iam lá, coletavam espigas, mas deixavam algumas cair no chão. E Ruth estava coletando essas sobras, esses restos, para poder se alimentar. Foi quando, de repente, o dono dessa plantação de milho, o dono dessa fazenda, que era um fazendeiro muito rico, que se chamava Boaz. Boaz. Ele era um parente de Noemi. Boaz, um fazendeiro muito rico, viu Ruth coletando espigas, então falou assim: nossa, que jovem mais trabalhadora e maravilhosa. Ele se encantou e ele se apaixonou por Ruth. Então ele deu a Ruth um futuro maravilhoso. Ruth e Boaz casaram-se. Que coisa linda, hein? Você vê que história romântica, na Bíblia tem história romântica também. E essa história aconteceu de verdade, você pode ter certeza. E aí disso nasceu um filho que se chamava Obed. Olha que coisa linda. Desse filho veio o neto de Ruth e Boaz. E quem era o neto de Ruth e Boaz? Era o Jessé. Sim, Jessé. E Jessé, por sua vez, foi pai do rei da nação de Israel. Ele foi pai de Davi. E Davi, sendo rei da nação de Israel, teve filho, que depois teve outro filho, depois outro filho, e daí sabe onde terminou essa história da grande família toda? Que começou aqui, com Noemi e Elimeleque, e passou até mesmo por uma moabita, alguém que não era aceitado no povo de Israel, alguém que era estrangeira, alguém que não adorava o Deus verdadeiro. Sim, teve até a influência dessa mulher. Davi foi tendo filho, depois outro filho, que tinha outro filho, e aí chegamos aonde? Chegamos em Jesus, o nosso Salvador. E aí, gostou da história? Deu muitas voltas, não deu? Mas a lição que a gente pode tirar, a maior lição dentre muitas, é a seguinte: que Deus não desampara aqueles que são estrangeiros, Deus não desampara aqueles que estão ainda talvez não adorando Ele. Deus tem plano para salvar todas as pessoas. E não foi por acaso que Deus incluiu nos parentescos de Jesus uma mulher moabita, uma mulher estrangeira. Não importa a nação, não importa a raça, não importa de onde a pessoa vem ou para onde a pessoa vai, mas o que importa é que ela adora o Deus verdadeiro. Tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado, que Deus abençoe. Tudo de bom. Tchau, tchau.